Usaram o nicho OS ontem ou só pegaram e não fizeram nada? Hoje vai ser aqui, ó. De verdade, eu vou até compartilhar com vocês a tela já. Eu não tenho material nenhum preparado, não, tá? Hoje nós vamos seguir no flow. Tem aqui no máximo a parte técnica, mas eu nem vou ficar macetando muito nisso. Vai ser hands-on, vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Mas o que eu quero saber é: ontem vocês usaram o nicho OS? Sim ou não? Comenta aqui comigo, já vamos lá. Quero saber quem ficou sem o nicho OS aí, eu já mando o link de novo. Deixa eu ver, por aí, papá, ótimo. Conseguiram ter clareza sobre nicho, sobre oportunidades, tanto para clientes quanto para a operação de vocês, para vocês distribuírem? Alguém aí conseguiu fazer isso? Se alguém quiser compartilhar, acho que vai ser bem interessante. Quem conseguiu, dá um não, meu Deus. Henrique, sim. Henrique, você conseguiu determinar o seu nicho? Estruturou, pesquisou? Henrique Mesquita. Eu fiz a pesquisa, é bem interessante, hein? Legal. Conseguiu dar mais clareza sobre números, sobre oportunidades? Nossa, interessantíssimo. É isso aí que é o... Esse aí que é o ouro. Inclusive, eu tinha já feito uma com prompt desses aí, para pronto, a gente acha por aí, viu, cara? Mas esse ficou bem melhor, viu? Não, ele tá bem estruturado porque ele não tá só com a metodologia. Tem uma base histórica ali. Um pouco mais enxuta, mas tem uma base histórica muito boa ali. Vou pegar e vou mandar o link de novo para quem tá aqui no grupo, tá pedindo e não acessou ainda. Peraí, deixa eu só pegar ele. Pra gente poder começar esse negócio. Opa. Copiar. Link. Tá na mão. Aproveitem, ó. Nicho S. Vai ficar disponível só até amanhã. Aí eu desativo. Então usem. Tá na mão. Pessoal, vamos lá. Seguinte, ontem a gente destrinchou todo o conceito. Eu peguei um nicho específico que é o nicho de placas solares para falar para vocês. Pesquisamos uma empresa e tudo mais. Viemos abrindo, fomos entendendo área por área. No final das contas, é o seguinte: vocês poderem estruturar sistemas operacionais no modelo, ou melhor, estruturar empresas no modelo AI First, ou criar o seu sistema operacional na forma de conceito de IA para operar na empresa de vocês, ou implementar na empresa de um nicho que vocês escolhem, vai partir de vocês fazerem o trabalho inicial de estruturar e fazer esse desenho. Não dá para fugir disso aqui, senão vocês só vão ficar sempre na linha de me dá uma informação aí no meu CRM, faz isso, faz aquilo outro. Eu vou pegar, eu trouxe aqui depois para rebater com vocês um pouco do preço, porque o pessoal ficou com uma dúvida ontem de como precificar. Eu vou deixar isso aqui para o final, se der tempo, a gente passa pelo preço, se não der tempo, aí faz parte. Mas o foco vai ser hoje a gente pegar na prática, né? Então vamos lá. Criando a nossa infraestrutura de IA. De novo, a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é vocês aplicarem em um mercado. Isso aqui é o que vocês vão ter que fazer. E o segundo caminho é vocês aplicarem em vocês, na empresa de vocês. O que eu fiz? O modelo que eu vou trazer para vocês, que eu montei aqui uma arquitetura de agentes, é uma arquitetura como se fosse um modelo AI First, eu vendendo para vocês. Então, os meus agentes, a minha empresa, a empresa que eu vou, assim, inclusive vou liberar aqui para vocês poderem usar, né? É eu usando o Paperclip, eu usei o Paperclip como principal, mas eu poderia fazer no OpenCloud também, eu poderia fazer no Cloud Code, eu poderia fazer em qualquer ferramenta, porque são agentes, então qualquer coisa que a gente consiga construir agente, a gente consegue fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou explicar o porquê do OpenCloud e o porquê do Paperclip, o porquê da decisão, o porquê do Cloud Code, para vocês poderem entender. Mas a ideia é que, como se, vocês vão ver que a empresa, inclusive, se chama A360, né? Então, que é a Acelera 360. E aqui vocês sendo os meus customers. E, basicamente, o que vocês vão fazer, os meus clientes. E vocês podem modificar esses .mds e tudo mais. Então, ele está numa versão mais resumida, mas vocês vão entender a potência desse negócio. Eu estou rodando meu Paperclip aqui. Deixa eu abrir aqui um... Onde que eu salvei? Acho que está aqui em testes skills. Eu já deixei meio que pré-pronto.
Eu vou liberar primeiro esse repositório para vocês, mas lembram que ontem a gente estava falando da Evo Solar e tudo mais, que eu falei para vocês? Falei, cara, a gente criar uma máquina, imagina o seguinte, a gente vai criar uma máquina aqui, cadê? Aqui, a gente vai criar uma máquina aqui que, pô, uma empresa de energia solar, ela já tem que ter ali a parte do marketing, a parte das vendas, e nas vendas eu tenho a parte do diagnóstico do cliente, nas vendas eu tenho o script de venda que vai para o vendedor, nas vendas eu tenho o agente de cotação, eu tenho o agente comercial, eu tenho na venda, quando o cara vai vender para uma pessoa, ele tem que ter uma apresentação para apresentar, para enviar, então tem todo um material, certo? Então, olha o que eu fiz. Eu peguei aqui esse framework aqui, eu já vou liberar para vocês, mas só para vocês entenderem o poder disso daqui. Eu peguei o meu framework Lite e eu fiz o mesmo que eu fui conversando com vocês. Falei, cara, eu tenho esse cliente aqui que ele vai entrar e eu vou fechar ele. Então, eu, Kelvin, estou vendendo para infraestruturas de ar para o nicho de energia solar. E aí apareceu um cliente. Então, olha o processo. Vamos pegar aqui, ó. Então, o Kelvin criou, o Kelvin como empreendedor aqui, usou o nicho OS e escolheu um nicho. O nicho é energia solar. Dentro dessa cadeia aqui tem um monte de player. Eu escolhi especificamente o distribuidor ou a revenda ou instaladores, na verdade. Instaladores de placas solares. Ou aquecimento solar. Qualquer coisa relacionada a aquecimento solar. Nicho e subnicho. Certo? E vou determinar aqui um perfil de cliente que eu vou atender. Já expliquei para vocês ontem que é a melhor faixa de atendimento para a gente começar a empreender, para a gente começar a fazer dinheiro e aproveitar muito essa oportunidade, são empresas de 1 a 5 milhões de faturamento, ou de 1 a 10 milhões de faturamento. Vou colocar de 1 até 10 aqui. Por quê? Porque esse cara aqui já está apertado, a aula de ontem eu já expliquei o motivo, não vou ficar rebatendo sobre isso. Mas esse cara aqui, ele me dá uma segurança de eu conseguir atender o dono diretamente. Então eu consigo acessar o dono da empresa, o proprietário ou o sócio daquela empresa diretamente. Regras de compliance aqui são menores, mais simples. Geralmente não tem time de compras. Então o que significa não ter time de compras? Quando não tem time de compras, eu não sofro com relação ao cara eu barrar numa análise de preço com concorrentes e o cara comparar feature por feature, funcionalidade por funcionalidade. Isso é muito bom. Então, o processo de compras, de decisão de compra, ele é extremamente mais simples, por ano, tá? Por ano de faturamento. De 1 a 10 milhões por ano de faturamento. 1 milhão por ano de faturamento, ou por mês, 2 milhões. Também já é um pouco mais complicado. Então, eu decidi fazer isso daqui. Aí eu fiz o seguinte, eu estudei o mercado, igual eu expliquei para vocês. Estudei o mercado, estudei os gaps, estudei as dores e eu criei a minha infraestrutura de IA. A minha infra de IA vai ser focada no seguinte, vou potencializar empresas de energia solar e vou fazer essas empresas venderem mais. CRM que eu usaria, que eu uso, GHL. Por quê? Porque ele tem um monte de funcionalidade, está pronto, facilidade, simplesão. Poderia usar o DataCrazy? Poderia. O meu cliente poderia ter CRM? Poderia. Poderia ser o HubSpot? Poderia. Poderia ser o Salesforce? Poderia. Porque o CRM ele não é nenhum empecilho para a linha que eu estou olhando. Porque por mais que eu esteja vendendo infraestrutura de IA, por mais que eu esteja vendendo um sistema operacional para, eu até chamei o sistema operacional Solar OS, certo? Acho que isso aqui, ninguém hoje está com problema com relação a esse termo aqui não, né? Vocês podem chamar de qualquer coisa, gente. Pode chamar de caixinha, não tem problema. Por mais que eu esteja vendendo o sistema operacional Solar OS, na venda eu não atrelo a venda da ferramenta. Eu não faço isso. Eu não vendo ferramenta. Eu vendo resultados.
E resultado, eu vendo isso e não vendo isso. E resultado para um cliente B2B, para uma empresa, é faturar mais, é ter mais margem, é ter escala, é ter previsibilidade. É isso que eles estão olhando. E é isso que eu vendo. Beleza? Acho que aqui está claro, certo? Poderia vender qualquer outra coisa? Poderia, mas dado o momento atual, dada a oportunidade, dada as dores de mercado, as análises, eu vou no mais certo, no mais fácil de vender, no mais fácil de não ter nenhuma trava ali que impossibilite o meu processo de venda. Legal. Aí eu fiz o seguinte, eu operacionalizei isso que eu acabei de falar para vocês no Cloud Code. A gente vai operacionalizar isso também no Paperclip. Mas entendam a estrutura. Olha aqui. Eu entrei aqui no meu Framework Lite, que é essa versão que vocês vão ter. E eu falei o seguinte, falei, cara, aqui você tem vários comandos, né? Então, várias skills. O Cloud, ele permite ele também é um sistema multi-agent. Olha que louco. O Cloud Code. Cadê? O que é o Cloud Code? O Cloud Code, ele é um agente de programação que roda no seu ambiente local. Essa é a definição mais simples dele. Ou pelo terminal, ou pelo CLI. Entendeu? Aqui, ó. É que é a mesma coisa. Ou o integrado ao editor. Ou ele vai rodar no terminal CLI, nesse Command Language Interface, aqui, nessa telinha preta. Ou ele vai rodar no aplicativo, desktop, que é igual esse daqui. Então aqui ele lê o código, ele entende. Bom, vocês já sabem disso. E ele tem a funcionalidade, a habilidade de ter skills. Então o Cloud Code, quando você pede uma coisa para ele, quando você envelopa uma determinada função em uma skill, e ele executa essa skill, ele sobe um agente principal, ou ele pode subir até múltiplos agentes, e ele faz os subagents. Então ele cria subagentes para executar uma determinada tarefa. Quando você fala assim, ó, faça tal coisa para mim, faça isso. Ele vai lá e ele pode fazer isso aqui, ó. Ele chama um agente principal e ele pode chamar subagents. Esses subagents aqui, eles podem ser sequenciais ou paralelos. O que significa isso? Sequencial. Primeiro ele pesquisa o nicho. Depois ele pesquisa mercado. Depois ele monta um PDF. Depois ele chama API tal. Sequencialmente. E o paralelo é pesquisa nicho, pesquisa mercado, em paralelo. E depois isso aqui terminar, monta o PDF. Aqui já é uma arquitetura paralela de subagentes e a outra sequencial. Não posso me aprofundar com isso para vocês, senão a gente vai ficar 200 anos só discutindo esse assunto aqui. Mas vocês entenderam, né? Ótimo. Então vamos lá. Aí eu peguei aqui esse meu framework Lite e falei assim para ele ontem. Cara, eu vou começar a prospectar empresas de energia solar. Eu estou vendendo, apareceu um cliente para mim já. Para mim, de energia solar. E eu fiz lá aquela questão de colocar o nome do cliente e o site. O que ele já rodou? Ele rodou o mapeamento B2B e o mapeamento B2C para o meu cliente. Olha o que ele fez. Pô, Evo Solar, papapá, B2B, comercial, industrial, agronegócio, condomínio, mecanismo proprietário sugerido, sumário. Aí ele explicou aqui a empresa, tudo bem, mecanismo proprietário, 3 candidatos. Ele já começou a estruturar qual seria a estratégia para eu fazer a Evo Solar vender mais. Isso aqui já é um agente rodando, é um produto. Logicamente eu tenho que saber o que fazer com essa informação, mas olha o que ele fez. A Evo Solar precisa de um mecanismo nomeável para subir do vendemos sistemas solares para rodamos um sistema operacional energético na sua empresa. Aí ele entra, opção 1, Evo Power OS. Aqui é porque eu coloquei para ele ir para a minha narrativa, né? O sistema operacional energético da sua operação. Ele gera, armazena, migra e eletrifica. Método, porque isso aqui é o que vende hoje, isso aqui vende muito. Então ele olha o que ele aplicou aqui, olha o conceito que foi aplicado. Ele entendeu a empresa, ele entendeu o mercado, ele entendeu o gap. Aí ele foi e criou uma oferta para uma empresa de energia solar.
método, sistema, como que é o nome aqui? Sistema energético, que pode ser vendido para uma casa. Olha aqui, gente, o poder da narrativa. As outras empresas vendem instalação de placas solares. A Evo Solar vende um sistema operacional energético que gera, armazena, migra e eletrifica. Aí, logicamente, vai construir a narrativa para cima disso. E você pode apurar, você pode estruturar, você pode mexer, vocês podem mexer nessa estrutura. E aí ele vem estruturando, explicando, papapá. Subsegmento comercial. O que é comercial? Vender energia solar, placa de energia solar, aquecimento para varejo, redes, logísticas e escritórios. Quem que é a persona? Rogério, diretor de operações, sócio de rede de varejo, papapá, tudo estruturado. Estrutura que vai ser aplicada aqui de investimento para fazer, para esse perfil de cliente, entendeu? Onde que eu acho ele? Quais são as necessidades? O que ele está precisando? Então esse perfil aqui, ó, ele precisa de previsibilidade de ópticos energético, entendeu? Mais ESG para licitações privadas e expansão em shoppings. Olha o poder de uma estratégia. Alguém aqui entende de energia solar? Eu não entendo nada. Só que qual que é o ponto? Olha, só que isso aqui eu sei claramente, que é o seguinte, ele encaixou a narrativa. Ah, o Daniel, então você, por favor, depois valida aqui se eu tô falando alguma loucura, tá? Porque eu não entendo nada disso aqui, mas o poder de uma pesquisa de mercado é altamente fatal quando aplicado. Porque olha o que ele falou, ele trouxe um perfil de cliente e aí ele encaixou qual seria o tipo de narrativa ou ângulo que eu tenho que aplicar para vender para esse cliente. Isso faz, a Evo Power, a Evo Solar me contratou a Kelvin, contratou o SolarOS para ajudar ele a expandir e escalar com inteligência artificial, sistema operacional de crescimento. Quando eu rodei o meu sistema operacional de crescimento, que é esse A360 Framework Lite, com uma linha de comando no Cloud Code, ele foi lá e já construiu uma narrativa, uma estratégia, construiu o pitch, construiu o funil, configurou o CRM, já fez tudo necessário para a gente poder vender, para ele poder, meu cliente vender energia solar de forma mais intensificada e trazer mais resultado para ele. Só que aqui tem um ponto muito interessante. Nisso saiu da minha cabeça, eu peguei uma URL ontem na internet e coloquei nesse negócio aqui. Então, assim, eu não tenho insumo nenhum ainda desse cliente e eu já tive um resultado altamente expressivo com a estrutura. Entendeu? Então, vamos lá, dores reais. Aí ele trouxe, pô, bandeira tarifária volátil, papapá, oferta, escada de valor. Ele já estruturou uma oferta comercial e uma escada de valor comercial para o meu cliente. Existe, para vocês terem uma noção, no mercado, geralmente você tem N pessoas para fazer uma estrutura como essa. N pessoas, tipo 6, 7 pessoas. Ou quando é uma pessoa só que faz, demora 2, 3 meses, por exemplo. E aí a gente vem trabalhando. Go-to-market comercial. Qual que seria a estratégia de go-to-market comercial? E como ele trouxe essa estratégia de go-to-market comercial, que é o mais interessante? Comparando e entendendo o mercado, porque antes ele fez a pesquisa de mercado para entender qual que é o modelo de venda, o que mais vende, e aí traz esse conceito e aplica. Olha aqui o que eu disse. Olha o que eu disse. O go-to-market, que é a estratégia de ir para o mercado, em vez dele só chutar e sair escrevendo, ele faz uma pesquisa, ele entende o que funciona e o que não funciona, principais canais de aquisição, como ele sabe o que funciona e o que não funciona, analisando os top concorrentes para trazer essa informação e verificar, cara, que tipo de funil estão rodando? Estão rodando Google Ads ou Meta Ads para esse nicho? Pô, se eu tenho os top players rodando Google Ads, para que eu vou jogar dinheiro, meu principal orçamento para Meta Ads? Se o meu cliente está pesquisando no Google diretamente. Se a pesquisa é diretamente no Google, faz mais sentido eu criar uma estratégia de content marketing, que é escrever blogs e artigos extremamente bem posicionados, do que eu criar carrossel no Instagram, porra.
E a hora que eu levo isso para o meu cliente, e principalmente, eu não levo para o meu cliente. Imagina o seguinte, imagina que eu marquei uma reunião com a Evo Solar e eu sentei com o dono da empresa. A hora que eu sento com o dono da empresa, eu falo o seguinte, eu já chego para ele, eu já mostro o seguinte, eu já desenhei uma estratégia para você com as minhas IAs. Eu já analisei o mercado para você. O seu mercado funciona assim, funciona assado. Olha aqui o que nós vamos fazer por você. Eu já estou fazendo, na verdade. Fecha ou não fecha? Fecha, pô. Vamos continuar aqui, senão eu só vou ficar falando sobre essa parte, porque isso aqui eu amo isso aqui. Depois que eu aprendi sobre arquitetura de receita, o negócio é uma loucura. Beleza. Outbound é extremamente forte nesse setor ainda. Outbound, chamar, ligar, prospectar. Isso aqui é extremamente forte. Mas onde? LinkedIn. LinkedIn, bater em quem? Diretor de operação. Esse é o ICP deste público aqui, dessa estrutura de oferta. Marco, eu já eu vou ler, tá, as suas dúvidas. Deixa aí anotado aí para eu responder depois, na hora que eu abrir para dúvida. Go to market, inbound, outbound, parcerias, aí eventos de gatilho. Beleza, ele gerou todo esse documento aqui, certo? Com várias estratégias já formatadas. Aí aqui que é a grande sacada. Esse aqui é um agente que rodou. E esse agente coordenou uns 3 subagentes. Ele chamou, provavelmente, o cliente radar, ele chamou o Go-to-Market Architecture, que é o que vai desenhar a arquitetura, ele chamou o mapeamento de nicho antes, o Nicho Explorer ele não chamou porque não faz sentido. E aí, logo na sequência, que depois da estratégia, o que eu preciso ter? Aplicar a estratégia. Eu poderia ter um configura CRM, eu já tenho um playbook de vendas, por quê? Porque imagina o seguinte, rodei a estratégia, esse agente meu aqui, cadê onde que eu tava, gente? Aqui. Rodei a estratégia, apliquei o go-to-market, estratégia go-to-market, chegou o lead, vamos supor que ele já qualificou, ele caiu para reunião. Telefone ou videocall conferência, porque é B2B, vai ser sempre por videoconferência. O que o cara mostra numa reunião de videoconferência? Por exemplo, numa estratégia B2B. Agora, olha que loucura, gente. Eu fico até surpreso. Playbook de vendas. Montado. Fala... Deixa eu pegar o nome diferente. Eu falei do Felipe Cauê. Fala, Marcos Moura. Ô, Marcos Moura, tudo bem? Como que você tá? Pô, antes da gente entrar em qualquer coisa relacionada à simulação, entender o gasto energético que você tem aí, está tudo bem? Como tá? Faz o rapport. Estratégia de vendas, playbook de vendas. Entendeu? Aí eu vou te propor, faz um pacto, estratégia de pacto. Eu vou te propor o seguinte, para essa conversa render bem em 30 minutos. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu não tô aqui para te vender placa solar, mas é para entender se a Evo Solar é a escolha certa para o teu negócio ou não. Eu quero saber se eu consigo te ajudar. Tá vendo que ele escreveu o script como se fosse a Evo Solar? E é essa a mágica. Eu estou vendendo um sistema operacional para a Evo Solar para potencializar as vendas da Evo Solar, então eu tenho que olhar para a máquina de aquisição e receita da Evo Solar. Entendeu? Ricardo falou, então basicamente o Cloud é o principal. Quando você mandou o prompt, ele chamou o subagente. Não, o Cloud é só... o Cloud Code aqui, gente, foi só a interface. Só que o Cloud Code não funciona sozinho. Você tem que ir lá clicar, certo? E aí você entra com OpenCloud, você entra com Paperclip para que isso funcione sozinho, sem você ter que ficar fazendo. A gente vai chegar lá. Segura o coração, gente. Pedro perguntando que horas acaba. Já acabou, Pedro. Tá com pressa? Entrou aqui com um horário marcado, porra. Depois assiste a gravação. Então vamos lá. Pacto inicial. Tá aqui. Pum. Spin abreviado. Então, olha que louco. Papapá veio estruturando todo spin de entendimento, batendo especificamente em dores que fazem sentido para aquele ICP, para aquele cliente. Então, se a Evo Solar
eu mapeei que ela vende para B2B, eu tenho que ter um modelo de vendas para B2B. B2C, um modelo de vendas para B2B. Se ela vende para B2B corporate, é um modelo de vendas. Se ela vende para B2B, o comércio, pequeno empresário, ela tem que vender de outro jeito. Ela tem que apresentar de outro jeito. Ela tem que ter outro funil, ela tem que ter outra estratégia. E é isso que vai trazer o quê? O resultado para a Evo Solar. Então é isso que o meu sistema operacional tem que fazer. Uma pessoa só fazendo tudo isso e replicando para Evo Solar, para X Solar, para PPTO Solar, Y Solar, por aí vai. Legal. Aí isso aqui é a primeira estrutura. Aí olha o que ele já gerou. Cara, ele já montou as LPs para essa nova estratégia da Evo Solar baseada em quê? Baseada numa estrutura do site da Evo Solar atual. Copiando o Branding Book, entendendo e trazendo isso para o modelo. Tá a melhor LP do mundo? Tá longe de ser a melhor LP do mundo. Mas a estrutura do agente executa, ela faz, ela aplica, ela publica. A copy é prompt. Então, estão pegando o feeling aqui? E aí vem indo. Passa o projeto sob medida, papapá. Já bateu na estrutura do sistema Evo Livre. Cara, o que é esse Evo Livre, velho? Olha que loucura isso aqui. Cara, é o sistema operacional da sua casa. O que é um sistema operacional? São 3 camadas integradas, um único propósito: deixar a sua casa independente, silenciosa e pronta para os próximos 25 anos. Então, olha que doideira que ele montou. Painéis na primeira camada, energia que você gerou no dia alimenta a sua casa de noite e ainda coloca um ponto de mobilidade para carro elétrico. Isso, Cauê. Isso aqui é o que eu estou mostrando, é o light, tá? O resto é para vocês, mas vocês têm que entender o que gera resultado com o negócio. Por isso que eu desenhei desse jeito. Tá, e aí vem batendo, lá, essa história toda. Tantas pessoas já confiaram na gente, proprietários que já assumiram a próxima evolução da casa, cases premium, aí cases de sucesso. Logicamente, isso aqui foi tudo inventado. Eu já codei até pedindo para ela gerar informações de exemplo. O ponto é, estruturalmente, a Evo Solar não tem isso hoje. Ela não tem isso hoje. E de ontem para hoje, eu rodei isso. E eu tenho isso para apresentar para ela. Amanhã, se eu tivesse uma reunião com esse cara. E aí a gente vem entrando. O que mais? Então, olha que louco. Mapeou o mercado, entendeu o cliente, construiu as landing pages, já montou. Deixa eu ver aqui onde está o output desse negócio aqui. Output. Já montou a apresentação que o meu cliente vai fazer pro cliente dele B2B. Sabe aquele pitch lá? Pô, deixa eu explicar o que é Evo Solar, papapá, líder solar, energia, por que estamos aqui hoje, o cenário energético industrial mudou, tudo. Tudo com um único comando. Tudo com um único comando. Uma única linha. A linha foi, tem um cliente, Evo Solar, link tal, pau. É isso. Tá maluco. É isso. E eu não rodei metade dos agentes. Por quê? Porque estrategicamente eu pensei em que ponto que eu ia colocar um agente para fazer ou não. Tá? Então, cada agente, ele foi estrategicamente pensado. Kelvin, você fez um agente para configurar o CRM? Qual que é a grande dificuldade de criar agora? Nenhuma. Qual que é a decisão? Faz sentido criar este agente ou não faz sentido? E isso vocês entenderam ontem, correto? A grande pergunta é, o que faz sentido na fase 0? O que faz sentido na fase 1? O que faz sentido na fase 2? E o que faz sentido é, o que colocaria dinheiro no bolso do meu cliente mais rápido, a ponto de eu assumir o risco com ele, de vender para ele e cobrar por success fee, por exemplo, ou cobrar por resultado. Porque é aí que está o dinheiro, está no resultado. É aí que está a venda. É aí que vocês saem da linha da ferramenta.
Então, assim, isso aqui eu rodei com Cloud Code. A gente vai rodar junto hoje. A gente vai rodar junto. Fiquem tranquilos. Quem tá... vamos aprender a fazer isso? Vamos aprender a fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero que vocês não aprendam só a executar. Eu quero que vocês aprendam a estruturar, cara. Para de ver. Meu Deus, vocês estão querendo vender agora pitch deck de venda. Eu juro por Deus, hein? Se alguém sair dessa live aqui pensando em vender site, eu vou enforcar vocês. Isso aqui foi, tá vendo aqui, ó, o Cloud Code foi a execução, ponto. Kelvin, e o Paperclip? No Paperclip, igual. No Paperclip é a mesma configuração, por exemplo, eu criei aqui ontem a Ixo, ó. Novo cliente na área, cliente tal, Evo Solar, vende placas solares B2B, B2C. Ok, Kelvin, então ele já acionou quem? O Market Researcher, que é o quê? Um agente. Aí esse agente foi briefing, data tal. Olha esse aqui ficou foda, mano. Esse aqui é o Paperclip. Vou mostrar para vocês ele funcionando. Calma, gente, ela não começou agora. Evo Solar, uma franqueadora energética, tarará. Olha o que ele pegou aqui. Reunião com quem? Com o Rafael Lutherbach, CEO, founder, decisor presumido, confirmado. Setor solar, voltaico, franqueadora, vende para B2C, vende para B2B. CEO, quem executou isso? Vendedor. A CEO, ele colocou eu como vendedor aqui, o CEO da Acelera 360. Skill usada, cliente radar. Da onde? Do A360 Framework Lite. Apenas dados públicos. Aí a gente vem vindo. História da empresa. Porque se um novo cliente. Olha que loucura que eu usei agora. Esse aqui foi o Kelvin. Como que o Kelvin, dono, empreendedor da empresa SolarOS, vende AI First para empresas de energia solar do nicho, o subnicho de instaladores de placas solares. Pegou? Então, eu sinalizei o Paperclip com uma issue, eu já explico o conceito para vocês, com uma dor. Entrou um novo cliente, como eu vendo para esse cliente? Aí, nessa configuração, ele apontou para que eu venda para ele, e não como ele vende para o cliente dele. Pegaram? Pegaram o contexto? Aí ele vem, empresa tal, prova social pública, já trouxe, já dá para ver que é uma empresa. Ninguém tem ISO 9001, ninguém tem ISO 9001, é pequeno, tá, gente? É uma fortuna para tirar isso aqui. Aí vem, sobre o decisor, ele raspou o Rafael, perdão. Rafael, founder, desde a fundação, 2018, então ele não é só sócio, ele é founder do negócio, formado em ciência da computação, formado na Kingston University, engenheiro, sócio dele é o Maurício, cofundador, primeiro projeto piloto, ele raspou o CNPJ.io e buscou quem são os sócios da empresa. E aí ele vem, sinais públicos recentes, esse cara fez uma viagem técnica para a China, polo tecnológico. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, que esse cara aqui tá batendo lá na Cantofer, por quê? Porque tá comprando placa mais barato de lá para revender para cá, ele tá vendo uma máquina. Será que ele quer franquear a estrutura dele? Será que ele quer abrir uma distribuidora? O que esse cara quer fazer? Estão pegando? E aí vem, só para vocês saberem, tá? Esse mesmo agente aqui que eu usei para mim, eu posso vender para quem? Para a Evo Solar, para raspar o cliente dela. O prospect que caiu, que colocou, que preencheu o formulário dele na landing page específica que o meu estrategista digital criou, que é para venda B2B, ó, deixa eu mostrar da venda B2B aqui que eu não mostrei. Que ele criou duas versões, venda direta B2B e venda B2C. Sua empresa fora do tarifaço. Olha onde ele bateu, gente. Na dor. Sua empresa fora do tarifaço. Solar, BES mais Mercado Livre num único contrato, para a indústria agro, varejo e condomínios que querem energia previsível por 25 anos. Eu quero meu diagnóstico gratuito. Empresa, setor, nome da empresa, seu nome, cargo, e-mail corporativo, telefone, até tantos mil, até dos 10 mil, 50. Quero meu diagnóstico. Pá, clicou aqui, faz o quê? Paperclip. Temos um novo cliente e a gente vai agendar uma reunião com ele. Já raspa esse cara na internet.
Tá. Paperclip agora já monta para ele uma apresentação customizada e já envia para o e-mail dele uma apresentação da nossa empresa mostrando como a EvoSolar vai gerar resultado para a Gerdau. Isso vende ou isso não vende? Por favor, me falem aqui. Por favor, alguém... Chegar nesse nível de preparo na frente de um empresário ou qualquer outra empresa, você já mostra que você está acima de 99%. Só isso aqui, só esse agente já fecha o jogo. Entenderam? Isso aqui é você usar o Paperclip, ou OpenCloud, ou xCloud, ou puta que pariu Cloud, para resultado. Entenderam? Só que vocês só conseguem chegar neste nível aqui se vocês fizerem tudo isso aqui que eu mostrei para vocês ontem. Aí a gente vem chegando, vamos lá, vamos olhar aqui mais, ó, Paperclip. Concorrentes direto, players, eu já sei quem são os concorrentes do cliente que eu vou vender. São informações públicas. Só que a gente tem que buscar do jeito certo. Só que existem empresas que são chamadas de empresas de consultoria, de pesquisa de mercado, que cobram uma fortuna para fazer isso. Tudo bem que o trabalho delas é muito mais detalhado que esse. Agora deixa eu fazer uma continha para vocês aqui. Eu gastei $2 para fazer isso aqui. 2, 4, 6, 8. R$8. Vale a pena investir R$8 para eu chegar numa reunião com um cara desse, que pode me render um contrato muito maior que 100 mil? Vale, né? E aí vocês começam a pesar o custo-benefício de colocar bons agentes, bons scrappers, boas ferramentas incorporadas ao seu harness, não a sua IA. A IA é só um motor. Isso aqui foi feito com o Opus 4.6. O custo de LLM aqui foi baixíssimo. Agora, chamar tudo, condensar, é isso que está o valor. E aí vem, gaps prováveis do quê? Do prospect. Então, cara, quais são os gaps prováveis que um cara desse tamanho tem? Aonde que ele está olhando? Ó, conversão de leads B2C. Franqueado depende de atendimento humano. Então, como que ele sabe? Ele pegou evidência. Ó, o site tem mais de 5 CTA. Simule, fale com isso, fala sobre franqueado, fala sobre orçamento. Mas os simuladores estão em breve. É maravilhoso isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque eu usei o FireCrawl. Aí aqui é o quê? Estratégia. O que o FireCrawl faz? O FireCrawl, ele é um scrap. Ele entra lá, começa a mapear todos os links, vai clicando, vai raspando, e eu consigo usar ele com a minha IA. Aí o mais maravilhoso eu também posso fazer a mesma coisa para o meu cliente, porque eu fiz para mim. Dog Food, você consome aquilo que você vende. O cara que faz a comida e não consome a própria comida que ele faz, entende? Esse cara não se sustenta. E aí começa a entrar, vamos lá. Depois que ele terminou tudo isso aqui, o que ele fez? Olha lá, em pesquisa, briefing, ele gerou um documento de briefing, ó, briefing de pré-reunião. Esse briefing de pré-reunião é esse documento que eu acabei de ler para vocês, mas antes disso ele veio executando todo o processo de pesquisa. Aí aqui ele deu os entregáveis, tá o documento, anexo. Isso aqui é a diferença do Paperclip para o OpenCloud. Isso aqui é uma plataforma de orquestração de agente com governança, com auditoria. Ela é robusta, e eu vou mostrar isso para vocês. E aí começa, entendeu? E aí vem. Usar na Anthropic fica muito caro. Aqui você vai pagar, o custo vai ser 2 vezes maior do que você usar pelo Cloud Code. Se você configurar, do jeito que tem que ser configurado, mas eu vou mostrar para vocês como que configura. Fica 2 vezes maior que você consumir com Cloud Code. Fala, Cauê. Só uma dúvida, a gente roda todas essas coisas com Cloud Code e o Paperclip ele é responsável só por documentar isso ou tem que usar chave de API dentro do Paperclip? Vou chegar a hora que eu chegar na parte técnica, eu vou detalhar isso. Beleza, obrigado. Aí olha o que ele já meteu aqui. Esse agente ele já mandou uma próxima ação para o CEO, reatribuindo para você, CEO. Se você quiser que eu ajuste o briefing, decisor, ou monte uma análise SWOT, mais um mapa de stakeholders, responda no comentário que eu reabro.
Entendeu? Esse aqui é o jogo. Isso aqui é corporativo. Isso aqui é corporativo. Aí, beleza. Aí outra issue que foi aberta ontem aqui que eu estava testando. Eu estava testando a geração de imagem, porque eu quero montar os PDFs, eu queria mostrar para vocês gerando PDF, gerando artes, integrando e tudo mais. Então, qual agente que eu coloquei para rodar aqui? Dos agentes das skills que eu criei. Eu coloquei aqui para gerar o Presentation Designer no modo Gemini, tá vendo aqui, ó? Aí ele rodou, configurei a API aqui, aí beleza, aí ele foi lá e já começou a gerar o quê? As imagens na estrutura, no branding, que para mim faz sentido, do jeito que eu acho bonito e tudo mais. Poderia retrabalhar ela? Poderia fazer o que eu quiser. Isso está super aberto. Mas ele já montou no quê? No 16:9. Modelo de apresentação de PowerPoint, modelo de apresentação de PDF, entendeu? As cores estão da Acelera, porque tá com... Aí vocês têm que mexer, né? Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Mas ele já montou, estruturado. Olha que slide lindo, cara. Ah, eu não quero muito 3D. Cara, é só você configurar para flat. Ele vai ficar mais corporativo. Mas a estrutura está pronta. Isso aqui não é IA, isso aqui é harness. Isso aqui é tudo em volta do agente de IA para que ele funcione e rode do jeito que tem que ser rodado. Entendeu? E aí entra. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, eu coloquei só 2 ontem. O Marte, que vai fazer a pesquisa, o Presentation, que vai fazer o designer, e eu poderia colocar qualquer outro dos meus agentes. Eu poderia colocar o LP Builder, poderia já publicar na Vercel, publicar na Hostinger, publicar... Vocês entendem que eu posso ir crescendo essa estrutura e deixando ela extremamente robusta? Isso aqui é o que realmente muda o jogo de qualquer tipo de negócio. Vai ser 100% por IA? Nunca. Quer dizer, só quando o AGI surgir, mas o mundo já acabou, gente. Aí nós vamos pro interior aí e acabou. Mas até lá, sempre vai ter gente. A questão é, quantas pessoas tem que ter numa operação para rodar isso aqui? Tem 84 pessoas aqui agora. Se vocês, com essas skills aqui, escolherem o nicho de energia solar, a grande pergunta é, vocês sozinhos conseguem operacionalizar as vendas desse nicho? Consegue. A entrega? Consegue. Vai ter um teto? Vai ter um teto, mas esse teto é muito maior do que uma pessoa que não tem nada. Esse teto é muito... Vou fazer um cafezinho para mim? Obrigado. Esse teto é muito maior do que uma pessoa que não tem nada estruturado. E esse é o jogo. É o teto. O teto hoje é 1:1. Se ele ficar 1:10, é 10 vezes mais potente. É 10 vezes mais faturamento com a mesma operação. Logo, a margem, sobe. É por isso que vocês têm que entender o quê? Como uma empresa funciona. Porque senão vocês não vão conseguir desenhar desse jeito aqui que eu desenhei. Tá bom. Vamos fazer agora. Vamos lá. Seguinte, como que vocês vão fazer isso? Eu vou fazer junto com vocês. Eu vou deixar esse meu framework light aqui. Deixa eu ver o que eu faço com ele. Vou renomear para outro nome. Teste. Vou renomear ele para teste. Eu estou no meu Mac. Eu vou liberar o código para vocês aqui, para vocês poderem fazer, está público. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não vou falar de arquitetura inicialmente. Vamos fazer no Cloud Code, de forma manual, para vocês entenderem como é a engenharia por trás de um agente. Vocês têm que entender a engenharia. Não é LLM, a engenharia. A arquitetura. Vocês entenderam isso? Aí depois a gente vem para o Paperclip. Tá. Beleza? Para e passo. Então vamos lá. Onde que vocês podem baixar o framework? Aqui, ó. Vou liberar o link aqui para vocês. Eu criei um repositório, ele está público, chama A360 Framework Lite, para vocês poderem usar. Vou mandar o link aqui para vocês. Infelizmente, eu não consigo parar para explicar como instala o Git, que é o Node, que é NPM, eu não consigo explicar o para e passo. Então, quem aqui depois tiver dificuldade, compra a gravação para depois fazer com calma o processo e ir pesquisando na internet. Eu vou falando dos termos, o pessoal aqui no chat, se puderem ajudar, agradeço muito, o pessoal técnico. Mas
não perca tempo com isso se for travar você aí. Só vê eu fazendo, vê o resultado e depois você vai saber o que dá ou não para fazer. Se você souber o que dá ou não para fazer, acabou. Esse é o ponto. Porque depois que você consegue ver, você não desvê mais. Aí você sabe para onde você tem que ir. Então vamos lá. Então, ó, esse daqui é o framework, chama A360 Framework Lite. Ele está público para vocês. E está aqui um tutorialzinho de como vocês podem instalar isso daqui, tá? Márcio, ontem na frente do cliente, analisando dados dele de 5 anos, mostrei que a empresa dele estava quebrando. Contrato fechado. Pô. Marcelo, você é brabo, irmão. É isso aí, Marcelo. Márcio faz parte da Acelera, galera. Monstro aí da consultoria e da IA também. Cara, tá uma consultoria. O Márcio, você faz só consultoria B2B, é só empresa gigante, né? Quando o cara tá na forca da forca, né? Quase entrando em RJ. É isso? Pelo que eu me lembro, é isso, né? Eu vou reenviar o link novamente aqui para vocês. Show de bola. Então vamos lá, vou criar uma pasta aqui, ó, no meu. Eu tô aqui no meu teste, uma pasta do meu Windows, normal. Esse aqui é o Visual Studio Code. O Visual Studio Code nada mais é do que um bloco de notas. Ele é isso. Ele é um bloco de notas, você consegue ver as pastas do seu computador aqui nesse outro canto aqui. E aqui no Visual Studio Code, eu vou colocar o comando git clone e o link do framework. E aqui ele já vai copiar, ó, e já vai criar aqui a pastinha, tá vendo? Ele já criou aqui a pastinha, ó, git clone, o link do repositório. O Kevin. Oi. Não tá compartilhando sua tela não, tá? Tá sim. Ah, desculpa. É que eu tinha aberto no outro, foi mal. Beleza. Então aqui, ó, git clone e clonei e colocou aqui o A360 Framework Lite. Eu vou entrar dentro dessa pasta. Então eu vou colocar aqui Framework. É a primeira vez que eu faço um técnico assim, tá, gente? Então, assim, tipo, explicando assim, fazendo um hands-on em live. Então, eu vou medindo aqui conforme eu vou explicando para vocês. Eu nem sei se vocês conseguem, o pessoal que não é muito técnico, eles conseguem entender esse nível de informação. Mas vamos lá, beleza. Entrei aqui, A360 Framework Lite. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, cara, eu estruturei para rodar 100% no Cloud Code. Cara, vocês podem rodar em qualquer estrutura. Pode ser no... Olha lá, o Robson fazendo no Anti-Gravity. Perfeito, cara. Entendeu? Não, cara, nada. Porque tá aqui, ó. É só você reapontar as skills, tá vendo? Por que ele vem como ponto cloud? Porque eu só uso cloud. É só você pegar as skills aqui, ó. Tá vendo a estrutura de skills? É só você pegar as skills. Então, qual que é o grande ponto? Eu entrei nessa pasta aqui, eu tenho todas as skills do cloud. As skills são as habilidades que a gente dá para o agente cloud, para os agentes que o Cloud Code cria para fazer alguma coisa. Só isso. O Cloud Code, para vocês entenderem o que é o Cloud Code, então ele é uma ferramenta. Ele é um agente que foi feito inicialmente para programação. Ele consegue mexer no meu computador, eu posso criar habilidades, eu posso pedir para ele fazer qualquer coisa. Então ele consegue criar agentes e subagentes para executar as coisas, entendeu? Ele lê o código, ele entende o contexto dos arquivos, ele cria, edita código, roda comando, automatiza a tarefa, ele faz um monte de coisa, entendeu? O Cloud Code serve para isso, tá? Então eu vou usar ele aqui agora como modo manual e aqui eu vou rodar o Cloud na minha pastinha. Esse comando que eu rodo aqui do Cloud, que eu coloco dangerously skip permissions, é porque, tipo assim, cara, eu não quero que você fique me enchendo o saco perguntando de sim ou não. Só vai embora. Eu rodo sempre assim, mas é costume. Mas aqui tem um risco, tá? Então, quem não entende muito de Cloud da IA, só escreve o Cloud aí e não roda nesse modelo aqui, não. Isso aqui é mais perigoso. Vamos entender aqui a estrutura dos agentes, ó. Essa aqui é a arquitetura das skills. Eu tenho o Framework Lite, que é o root, né, o coração. Eu tenho o cliente radar, configura OpenCloud, configura Paperclip, Go-to-Market Architecture, LP Builder, mapeia nicho Lite, Meeting Prepare, nicho Explorer, Pitch Deck Builder, Playbook de vendas. Cada um desse aqui é como se fosse um subagente ou um agente isolado. Então ele já está numa estrutura multi-agentes aqui dentro.
Então, ó, o que é uma estrutura multi-agentes? É o que eu expliquei para vocês aqui, ó. Então, eu tenho um agente cabeça, eu chamo de coordenador, e ele cria N agentes embaixo dele, ou subagentes. Aqui, ó. E cada N agente desse cria outros N agentes quando preciso, se necessário. Então, eu peço para o coordenador, faça isso, aí ele vem para cá e para cá. Só que o coordenador, primeiro, quando eu peço para ele fazer alguma coisa, ele não vai saber nem o que fazer, ele não sabe o que eu faço. Então, sabe o nicho S que vocês usaram ontem no GPT? Eu coloquei uma versão dele aqui um pouco mais resumida, porque eu não posso abrir os dados da empresa, mas tem a base estrutural para vocês conseguirem ter um bom resultado. E aqui vocês podem dar o A360 aqui, ó, Framework Lite, tá vendo? Ó? Vocês podem chamar o agente. É como se eu estivesse chamando o seguinte, ó, chama o agente da Acelera. Chamei o agente da Acelera. Olha lá, eu sou o coordenador da Acelera 360 Business Accelerator, versão Lite. Eu vou te ajudar a você navegar pelas 8 skills do pacote. São pacote de skills, ou skill agente. Você pode buscar nicho, mapear nicho, cliente radar. Você pode usar para você ou para o seu cliente. Vou repetir. O que para você é, o que você quer fazer com tudo que você aprendeu aqui? Você quer empreender? Então empreenda. Use ele para te ajudar a empreender, a tirar do papel aquela ideia, aquele nicho, a vender IA, usar ele para isso. Eu já vendo IA, eu já tenho nicho, já tenho tudo. Use ele para potencializar o teu negócio e mapear o teu cliente, entender o teu cliente, mesma coisa. Esse a gente serve para isso. Aí ele entra aqui, pô. Então aqui, ó, ele fala assim, ó, qual que é o seu objetivo? Aí você pode falar, cara, eu não sei qual nicho atacar, eu começo com o nicho Explorer, então você começa com esse. Eu tenho uma reunião marcada com o cliente X, então você começa com o cliente Radar, papapá. Eu quero estruturar a minha empresa de IA por nicho, então tal coisa. Preciso de um deck, de uma LP. Você está vendo que ele veio aberto? Por que ele veio aberto? Porque nessa linha aqui, vocês não estão conseguindo encontrar o repositório? Ele não está aberto? Tá aberto. Pronto. Então, Fábio, está aberto. Clica no link que eu te mandei para você ver. A 360, Framework Lite. Boa. Então, vamos lá. Então, são subagentes que estão aqui para um contexto que eu desenhei, que no caso é ajudar vocês. Vocês poderiam nichar ele, ou mapear ele, ou seguir a mesma arquitetura que eu segui aqui para vender, para começar a criar um sistema operacional. Só que, de novo, eu vou ficar batendo isso aqui o dia inteiro hoje. Tem que fazer isso aqui, ó. Antes disso, tem que fazer isso aqui, ó. Entender o mercado. Tem que entender o nicho para que você possa. Marketing funciona assim, vendas funcionam assim, CS funciona assim, operação funciona assim para aquele nicho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu não passar no beabá, eu vou entrar aqui. Esse agente aqui é como se fosse um CEO. Como se fosse um CEO. Então, o trabalho dele aqui é estratégia, ajudar você no teu negócio, ajudar a empresa a crescer. Então, eu vou pegar aqui, eu vou ser mais rápido, tá? Quero estruturar minha empresa de IA para o nicho tal. Eu vou fazer isso, ó. Eu quero estruturar minha empresa de estrutura de IA para o nicho de energia solar. Eu vou usar o mesmo nicho aqui para não me atrapalhar. De energia solar, foco em instaladores, revenda. Foco em instaladores, revenda. Que mais que eu falo para ele aqui? Quero focar... Meu sistema se chama Solar OS. Já dei o nome para ele já, aí eu posso. Quando eu faço isso aqui, esse agente coração aqui, o cérebro, ele sabe, ele consegue entender o que eu quero fazer, aí a parte da LLM, mas aí olha o que ele vai fazer aqui agora, ó, ele vai montar um plano de execução.
Tá vendo que ele montou um plano de execução? Aqui entra o multi-agents. Olha que loucura. Ó. O processo foi o seguinte, para vocês entenderem. No desenho da arquitetura desse sistema operacional, cadê meu desenho de agentes que eu estava fazendo? Aqui. O coordenador, vou colocar, coordenador / CEO, cabeça, principal, primeiro agente, a nave mãe, recebe o pedido, lá. Aqui, ele monta um plano e ele aguarda aprovação. É isso aqui que ele faz. Se eu fosse fazer isso no OpenCloud, esse recebimento de pedido ia ser por algum canal de atendimento. Por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo Telegram ou qualquer outro lugar. E aí eu ia conversando com ele, ele ia fazendo, aprovando, depois ele ia executar, aguardar a aprovação, aí ele ia criar lá os sub-agents dele. No Paperclip, e quando eu entrar na linha do Paperclip, vocês vão ver, esse primeiro pedido é uma issue. É como se eu entrasse aqui e falasse isso para ele. Aqui, ó, aqui em cima. Nome, título e a descrição, e eu peço para o CEO fazer. Tá vendo? E aí o CEO ia coordenar tudo. Só que aqui eu estou fazendo de forma humana, certo? Mas poderia ser o seguinte. Poderia ser assim, ó. Quando o cliente preencher o formulário e clicar em quero meu diagnóstico, ou quero me inscrever, ou quero entender mais, ele entra no CRM e o CRM chama o Paperclip via API e insere a issue, e isso acontece de forma autônoma. Entendeu? Conseguiram entender que isso é só fluxo, essa parte é só fluxo. Aí, beleza, executou. Daí ele começou aqui, ele montou o planejamento, ó, ele falou o seguinte, ó, nessa rodada, eu não vou acionar o playbook de vendas, nem o pitch deck, nem o cliente radar, nem a preparação para reunião, porque você não está nesse momento. Entendeu? Sacou? Não está nesse momento. Antes de confirmar, 3 perguntas rápidas para calibrar o agente. Aí ele vai perguntar aqui, ó, sobre o SolarOS, qual é o núcleo da oferta? Plataforma de SaaS, implementação de agentes customizados, infraestrutura white label. Pá, ele tá com dúvida. Então aqui, tá vendo que ele já trabalha numa estrutura tipo, request response, tipo, de pedir e aguardar a aprovação para eu executar? Por quê? Porque ele ainda não tem contexto suficiente. Isso faz parte de qualquer agente, de uma estrutura de um agente. Ele poderia ser mais autônomo. Ele poderia. Só que para ele ser mais autônomo, eu teria que colocar outras peças nesse tabuleiro para ele ser mais inteligente. Entendeu? E essas outras peças são outros agentes ou subagentes, tá? Então aqui eu coloco, ó, beleza, vou ser mais prático aqui, ó. O foco é vender, ou melhor, uma infra de IA são agentes produtizados para um nicho, um foco no crescimento da empresa. Então, meus agentes atuam na área de marketing e vendas. Ponto. Responde a primeira pergunta. Quero atender nível Brasil, isso é importante. E aí o ticket aproximado, mesmo que chute, ele pergunta para a gente fazer. Aí entra naquela questão da precificação, eu vou colocar aqui, ó. Minha precificação é 30k de setup, mais recorrência, fixo de 2k, mais 2% FII de novos negócios gerados. Bom, FII é quando você ganha um percentual sobre a venda ou sobre o crescimento do negócio. Depois eu, no final lá, que sobrar tempo, eu explico para isso. Aí aqui, ó, ele vai coordenando os agentes. Aí aqui ele vai coordenar os 3, ou melhor, esses 4 sub-agents, que podem ser 4 funcionários. Vocês estão conseguindo enxergar que isso aqui é um funcionário? É uma pessoa executando? Sim. Bacana, isso é legal. Porque, para vocês verem que o funcionário de IA, o AI Employee, é um conceito. Mas uma pessoa teria que fazer isso aqui. Quem faz uma IA.
Significa que não tem mais pessoas para fazer isso? Não, porque se você tiver uma pessoa para revisar, ou para incorporar, ou para debater, a qualidade sempre vai ser melhor. E tem etapas num processo que você nunca vai conseguir fazer 100% com a gente. Tipo, pega um financeiro, uma aprovação de despesa. Pô, até determinado valor, isso pode acontecer de forma autônoma. Passou disso, precisa sempre de uma aprovação de uma pessoa. Só que aqui, olha a grande sacada. O Cloud Code está onde? Na minha máquina, certo? E eu estou chamando os agentes aqui na minha máquina. Todos os dados estão na minha máquina. Aí entra o Paperclip. Eu posso, por exemplo, cadastrar funcionários dentro do Paperclip. Cadê onde eu configuro a empresa? Aqui, ó, Settings. Eu posso cadastrar, eu posso convidar os meus colaboradores para entrar dentro do Paperclip. E o agente de IA, ele vai necessitar de aprovação de um colaborador humano meu, em algum determinado momento. E aí a gente começa a entrar no que a gente chama de Human in the Loop e numa estrutura agêntica de IA que realmente entrega resultado. É por isso que eu gostei desse treco, desse negócio aqui, porque ele é literalmente robusto. Ele é literalmente corporativo. Foi um projeto desenhado para ser corporativo. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos, mas é de graça. Aí é só trabalhar, sacou? É só trabalhar em cima dele. Agora vamos lá. Vamos olhar aqui para o nosso agentezinho aqui. Olha o que ele está fazendo aqui agora. Olha que legal. Tá vendo que aqui, um agente, que é o Nicho Explorer, ele disparou 3 outros subagentes. Olha o que ele está fazendo aqui por trás, gente, para vocês entenderem. Ele programou para disparar 4 agentes, só que ele ainda não disparou 2. Então, ele está com um plano. O plano foi sequencial. Executa esse, depois esse, depois esse, depois esse. Mas esse subagente aqui, esse agente, ele disparou 3 outros subagentes, 3 outras subrotinas para ser executadas. Isso foi uma decisão dele mesmo, da própria LLM. Com base na onde? No Harness. Se eu entrar no Nicho Explorer, pá, eu consigo enxergar o quê? A estrutura da skill, a metodologia que tem que ser aplicada e o template de aplicação. Tá vendo? O template de aplicação. Olha aqui para vocês entenderem. Aqui tem um template só, né? O top 10 nichos. Como que ele escolhe um nicho? Ele faz o seguinte, ele entra no detalhamento. Parágrafo 1, descritivo, tamanho do mercado, dores típicas, oportunidade, fonte. A fonte é o URL, repetir para 10, baseado no perfil. Tá vendo? Isso aqui são variáveis, ó. Entendeu? Próximo passo, depois que ele faz isso, aí ele roda o mapa de nicho, tal. Depois, esse é o padrão da Acelera. Aí entra. Template B, validação go, no go, vai, não vai. Depois que entra nessa parte de cima, ele verifica, vai, não vai. O que é o go, no go? É um sinalizador para verificar o seguinte, cara, isso tem tamanho de mercado? Tem Samsung? Samsung? Não tem. Tem dores específicas em vendas, em crescimento? Quais são as principais dores? São essas. É um mercado em potencial? Sim ou não? Quais são as evidências reais? Essa fonte é confiável, não é confiável? Isso faz sentido, não faz sentido? Tá vendo? Essas instruções que fazem esse negócio ser potente. Aí aqui na skill ele vem explicando, aí ele vai falando as regras. Vai explicando tudo. Tá? Por que eu consegui fazer isso aqui? Escrevi tudo isso? Lógico que não, eu não sou louco, né? Mas eu tenho as metodologias, eu sei o que eu faço, aí eu chamo o Cloud, por exemplo, para me ajudar a escrever o meu próprio agente de IA. E aí é uma loucura daqui. O próprio agente de IA ajudando você a escrever agente de IA. Por quê? Porque quando você olha naquilo que a gente conversou ontem sobre... Cadê? Travou meu Chrome aqui? Aqui, ó. Quando a gente olha para essa... Cadê aquele desenho que eu coloquei? Eu coloquei o desenho ontem aqui para vocês verem. Não... Aqui. Quando a gente olha pro que realmente é um agente, que faz um agente ser bom ou não, o modelo, que é o GPT, Opus, Hike, esses negócios aí, Kimi, ele é só isso aqui, ele é só um motor. E ele já está treinado, ele já tem uma cacetada de informação aqui dentro, ele já tem tudo. Só que ele tem só a parte do conhecimento. E aqui em volta tem o quê? A sabedoria.
ensinando ele a se coordenar, ao que ele tem que fazer, que informação volta, que informação não volta. Chama subagente, gerencia subagente, vai fazer planejamento, não vai fazer planejamento, quais são os prompts pré-setados, qual que é a base de informação, para que ele está fazendo isso? Tem que chamar alguma ferramenta externa? Tem que chamar o Conta Azul? Tem que chamar a PicPay? Tem que chamar a SPED para emitir nota fiscal? Estão pegando? Estou indo muito longe? Ótimo. Bora, então vamos lá. Então vamos continuar. Aí a gente está aqui, ó. Beleza. Tá vendo que a gente começou a tangibilizar isso daqui? Aí aqui, ó, ele está fazendo para mim. Tá fazendo aqui para mim. Tá executando. Não, esse aqui é o paperclip. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele tá fazendo aqui para mim. Deixa eu ver se ele tá executando. Aqui, cara, aqui ele vai demorar. Aqui ele vai. Aqui vai embora, ó. Agente 1 completo, terminou, veredito, gol. Ó, ele me deu gol. Por quê? Porque esse agente foi treinado para isso. Pô, vou ou não vou nesse nicho? Ele vai falar assim, cara, não vai, velho. O nicho é minha merda. Então, de vocês aí que tá, será que esse nicho é bom? Será que esse nicho é ruim? Vocês vão analisar isso aqui. Gol ou no gol? Vai ou não vai? Ou vai ou racha? E aí ele vai colocar os arquivos aqui para vocês. Ele vai depois gerar uma própria harness para fazer isso, para falar para vocês assim, tipo, o resultado do vai ou não vai. E aí ele começa. Aí ele começou a disparar o segundo agente, vai mapear nicho. Aí ele vai começar depois a gerar as documentações, os arquivos, o MD, PDF, seja, chamar a API, por aí vai. Agora, enquanto ele faz aqui, deixa eu olhar aqui para vocês para um conceito. Ó, imagina o seguinte, vamos pegar aqui, cadê? Nessa estrutura de agente aqui. Vamos pegar um agentezinho simples, para vocês entenderem a estrutura. Dá para fazer isso no Cloud Code. Esse agente ele vai receber um input. Esse input, essa entrada de informação vai vir de algum lugar. Ela pode vir de canais de comunicação. Sempre vai vir de canal de comunicação. Então, tipo, tem um canal de comunicação. Vai ser via API, vai ser prompt, vai ser texto digitado na tela. Vai ser aonde? O que vai sinalizar a entrada desse input aqui dentro? Ou melhor, a chamada, né? Entrar no agente. Aí, beleza. A hora que o agente recebe isso daqui, ele vai rodar o quê? Ele vai rodar a inteligência dele, que são os pontos MDs lá, o harness. E ele vai falar assim, cara, ó, eu sou um agente financeiro. Esse agente aqui ele não pode ser financeiro de forma ampla. Eu sou um financeiro de aprovação de despesas. Tá vendo como eu lixei? Então, esse agente financeiro de aprovação de despesas, ele vai ter o harness dele, em volta dele, ele vai ter lá os pontos MDs, que falam o que ele pode ou não fazer, e ele vai ter aqui também as tools, que é o seguinte, olha, a partir do momento que eu posso ou não fazer alguma coisa, eu vou para lá ou vou para cá. Ele pode ter memória também. Ele pode ter memória aqui, ele pode ter uma estrutura gigantesca, mas não vou entrar nesse ponto aqui, senão vocês vão ficar louco. O financeiro, a aprovação financeira, o ponto MD fala o que ele pode ou não fazer. O canal de comunicação que vai receber a informação, e ele pode ser um agente conversacional. Olha o que eu vou falar. Ele pode ser um agente conversacional, que eu vou bater papo com ele. Oi, Luísa, você tá boa? Tô bom, bom dia. O que você quer aqui, ó? Cara, toma aqui minha nota fiscal. Faz isso para mim. Conversacional. Ou ele simplesmente pode ser um agente de execução, background. Ele recebe isso aí de algum lugar e faz. Sem aprova, não aprovou por esse motivo, aprovou por esse motivo e executou. Se ele só retorna uma aprova, ele é um agente burro, não serve para nada. Agora, se eu quero tornar ele uma parte da minha infraestrutura, parte do meu sistema operacional, aqui em Tools, eu tenho que dar acesso a ele ao sistema de gestão financeira da empresa, e ao sistema de emissão de nota fiscal, por exemplo. Nota fiscal não precisa, mas o sistema de pagamento, de liberação de pagamento, que geralmente pode estar no sistema de gestão ou não, depende do sistema de gestão. Correto? Quais são as incógnitas do seu nicho que você não sabe? Aqui.
Teu gargalo está aqui. Sistema de gestão legado, isso aqui é lá. Agora, se a empresa do cara fatura de 1 a 5 milhões, ele é o quê? Pequeno. Qual que é a vantagem de ser pequeno? Jet ski. Muda rápido. Pequeno muda rápido, né? Pequeno muda rápido. Logo, vocês não estão vendendo o resultado? Aí o cara vai lá e tem o sistema do Zezinho Notas. Zezinho Gestão Financeira. Você vai integrar com o Zezinho? Se você fizer isso aqui, você consegue produtizar o teu sistema operacional com IA? Não, porque você sempre vai ter esse gargalo de integração. Só que até aqui você produtiza. Então significa que esse passo aqui, no teu modelo de negócio, tem que ser o quê? Horas de customização. Empurra para o teu cliente. Entendeu? Pode falar, Lucas. Ô, Kelvin, só um momento aqui. O Matheus ele fez uma pergunta no chat, eu acho que é até interessante pelo que você está explicando aí. Ó. Tá. Deixa eu ver. Kelvin, no meu caso, eu já tenho um programa corporativo de saúde e desempenho bem estruturado. Uma boa lista de leads. Já tenho cases como o Ministério da Saúde, Anatel. Cara, que legal. Porra, Coca-Cola e um monte de coisa. Mas no meu desafio agora é conseguir nutrir os leads e fazer o processo de oferta, vendas consultivas para eles. Neste caso, você recomenda criar um framework desse específico para o meu projeto? Não, Matheus. O framework não. Você pode, quer dizer, o framework você tá, vamos separar o framework. O framework ferramenta que vai fazer isso, que vai operacionalizar, ou o framework, o hardware, os pontos MDs, integração, como aquilo vai funcionar. Se for para você fazer a ferramenta, não faz sentido. Você pode, por exemplo, tranquilamente estruturar, como você já tem uma ferramenta, você já tem essa ferramenta, se você é desenvolvedor, provavelmente você não tem a barreira técnica. Se você não tiver a barreira técnica, eu aconselho você a estruturar a sua própria orquestração de agentes. Desenvolve. Entendeu? Ah, você não é dev. Então, olha aqui. Você tem essa barreira técnica aqui. Então, eu, por exemplo, eu uso o Paperclip, mas eu estou customizando em cima do Paperclip. Então, eu não tenho a barreira técnica. Eu posso fazer isso aqui porque isso aqui para mim é barato. Agora, para você, isso é caro. Então, você faz o quê? Usa o Paperclip, sem customizar. Usa ele como orquestrador. Entendeu? E aí você acopla no teu módulo essa estrutura. Olha aqui, você tem o seu sistema aqui em cima, aqui, ó. Você tem o seu sistema aqui, certo? Seu sistema. Você quer plugar agentes de IA aqui no seu sistema. Os agentes. Esse módulo de orquestração, você pode usar ele aqui inteiro, ó. Plugar ele aqui, ó. Coordenar ele. Inteirinho. Inteirinho. Pá. E aí você faz o quê? Faz o mesmo que eu mostrei na aula de ontem. O que para o seu cliente é importante? Cria esse braço. O braço do marketing. Porque a nutrição faz parte aqui, ó. Joga ela para cá, entendeu? Pá. Todos os jobs, todas as consultas, ou melhor, todos os crons, né, tipo as tarefas em execução em background, chamando quem? Os agentes para executar, fazer, vai para lá, vai para cá. Então você nutre ele para cá, nutre ele aqui. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte, ó, se você quer só, tipo, o seu desafio é conseguir nutrir os leads e fazer o processo de oferta e vendas. Você pode também ir para um caminho mais simples. Você pode, por exemplo, não sei qual que é o seu CRM, mas você pode ir para um caminho extremamente mais simples para você dar o seu D0, o seu start D0. Que é o quê? No próprio seu CRM, ou no meu caso, meu CRM tem isso, eu uso de HL, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar aqui, ó, campanhas de marketing para fazer nutrição por e-mail, ou eu posso criar automações para fazer jornadas de nutrição por e-mail. O RD Station tem isso. Então você pode jogar lá no RD Station inicialmente para você validar o conceito o mais rápido possível. Aí depois você traz para um dinamismo de ter os próprios agentes tomando as decisões de fazer isso ou não. Então resolve o problema primeiro. Olha como que às vezes não se trata de agente, gente, ou multiagente, ou funcionário de IA. Às vezes não se trata disso. Às vezes se trata sobre, cara, eu quero aplicar a nutrição e fazer isso, então eu posso ir para a linha da automação. Agora, eu quero trazer um conceito, cara, de literalmente um funcionário de IA e esse cara vai tomar as decisões.
Aí você poderia orquestrar o quê? Você constrói, do mesmo jeito que eu estou desenhando meu agente aqui, ó, você constrói o seu agente de suporte, não sei, quem que faria isso? Deixa eu pensar. Nutrição seria um SDR, um pré-vendas, não sei, um agente de nutrição. Eu chamo ele de agente de nutrição. Por produção de conteúdo, né? Isso, ele não tem input, por quê? Porque ele não precisa de input inicial, ele é um agente que acorda sozinho, então ele tem aqui um job, ele de tempos em tempos, ele roda, e aí ele analisa numa base de dados, então assim, ele tem os MDs do que ele tem que fazer, ele tem as tools dele que ele tem que coordenar, e aí ele vai fazendo as chamadas, e ele vai estruturando isso. Às vezes não precisa de um agente. Se a tarefa, gente, ela é uma tarefa determinística, se sempre vai ser daquele mesmo jeito, você não precisa de agente, você precisa de automação. Não é agente. Aí sim, a automação depois pode se tornar um agente. Se ela é sempre daquele jeito, tá igual, não tem nenhuma inteligência fora do comum, ela pode ser feita por automação. E essa é a parte que você vai conseguir equilibrar as contas da máquina. Entendeu? Equilibrar as contas da máquina. O importante é você equilibrar a conta da máquina. Porque quando a gente está falando de 10, 20, 30 clientes, foda-se se eu gasto R$2 por cliente. Tá na conta. Agora, se a gente estiver falando de, por exemplo, eu fiz um reaquecimento de uma base de um cliente, o cara tinha 100 mil leads parados. Assim, histórico, base histórica. Como que faz? Como que eu jogo 100 mil leads, por exemplo, para o Cloud Code fazer isso? Não faz. Não faz sentido, né? Nem faz sentido. Como que eu reaqueço 100 mil leads? Disparando mensagem loucamente no WhatsApp? Não faz. Aí eu tive que encaixar uma estratégia de reaquecer eles, primeiramente por e-mail, fazer uma papel adesiva, pontuar. O cara leu o e-mail na primeira semana, leu o e-mail na segunda semana, opa, esse cara tá quente. Então aqui eu coloquei a estratégia de lead score, de pontuar esses leads para ver quem estava com interesse. Aí sim, esses quentes, eu disparei um agente para chamar eles no WhatsApp. Na verdade, eu nem disparei um agente, eu fiz um disparo de automação de mensagem para eles, e quando eles respondiam, entrava o agente. Aí sim, então o agente reativo à resposta. Entendeu? Olha a máquina como foi completamente diferente. De novo, eu só consigo fazer isso se eu entender o problema em sua essência e entender aquele tipo de cliente, aquele tamanho de cliente. Sacou? Esse que é o importante. O mais importante é isso. Vamos olhar aqui agora, vamos voltar para cá. Olha aqui, rodou os 4 agentes, gente. LP da... Olha que louco, ele já montou a landing page. Onde que ele jogou o arquivo aqui? Deixa eu ver. Levou exemplo. Ah, não acredito. Será? Pum! Ah, isso aqui é assustador. Não, seja sincero. Eu não falei nada. Tá uma merda? Tá uma merda. Mas não tá tão ruim, não. Tá com cara de GPT. Mas isso aqui é só você colocar uma outra skill que é específica em construir designs para fazer isso. Entendeu? Olha que maravilhoso, gente. Eu só falei 3 linhas de informação. Saca? Isso é loucura. Isso aqui é loucura, entendeu? Isso, ó, cheira o quê? Cheira suco. Joga um MD com design system, fica lindo. Fica lindo! Cheira IA, esse aqui é o suco da IA. Mas, ó, a copy, vamos analisar a qualidade do material. Não vamos julgar pela aparência. Mas 30% de conversão de lead de proposta e menos 50% no tempo da primeira resposta em 90 dias. O SolarOS implanta o protocolo Lead to Watch, olha que legal, na sua integradora. Agentes de IA atendem, qualificam e nutrem a cada lead para que o vendedor e o engenheiro só toquem em PQL pronto para fechar. Eu não tenho ideia do que é PQL, mas ele deve ter pesquisado que deve ser alguma... não sei. Agente de diagnóstico, beleza. A copa está muito boa e o funil está muito bom, e bem provável que, se eu olhar lá, a gente tem uma estratégia de go-to-market para a gente lançar isso daqui. Agora, a gente fazer isso com uma linha de comando
logicamente não foi uma linha de comando, mas foi uma nuvem de funcionários que estruturou, é absurdo. Porque aqui ele já poderia ter feito, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ficou muito legal. Esse aqui eu fiz como que é o nome? Aqui, ó, olha que legal isso aqui. Eu acho que não dá para vocês ouvirem o áudio, deixa eu ver, compartilhar aqui. Parar de compartilhar, vou compartilhar com o áudio para vocês ouvirem, que é muito legal isso aqui. Se você ficar só usando para fazer videozinho... Todo mês você paga sua conta de luz e nem percebe que está perdendo dinheiro. Se sua conta está entre 500 Rathers e 1.500 reais, você provavelmente está pagando muito mais do que deveria. E isso se repete todos os meses. Enquanto isso, clientes aqui da sua região já reduziram até 90% da conta com energia solar. Você continua usando energia normalmente, só que pagando uma fração do valor. Tem cliente economizando mais de 800 reais por mês. Clique aqui agora e veja quanto você pode economizar na sua casa. É rápido e gratuito. Todo mês você... Maravilhoso, Gui. Aí olha que louco. Eu acho isso loucura, gente. O mundo vai acabar. Puta que pariu. Ó, aí a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, eu crio aqui um outro agente, tá? E esse agente vai ficar esperando a cópia estar pronto. Aí esse agente, ele vai lá, ele tem uma tool, ele integra com o RayGen, manda lá a request lá pro RayGen, volta, o RayGen é o que grava o vídeo. Volta o vídeo gravado. Eu posso ter um outro que já sobe na campanha. Eu posso ter um outro que fica monitorando a campanha e vendo se está funcionando ou não está funcionando, ativando ou desativando. Tem um monte disso na internet. Qual que é a grande questão? Eu posso ter uma nuvem de funcionários, de agente, para que em uma linha de código ou um pedido, ele destrinche. Qual é o grande ponto? Qual agente? Qual o resultado? Qual a estratégia? Quanto vai retornar? Vale ou não vale a pena? Pegaram? Estão pegando aqui? Show de bola. Então vamos lá. Por isso que eu falei para vocês, configurar o OpenClaw é a coisa mais simples do mundo. Então legal. Daí ele consolidou aqui. Só que aqui, cara, eu não sei onde ele salvou os arquivos, porque, deixa eu ver. Ele não salvou. Deixa eu ver, esse próximo passo. Skills, deixa eu ver, lacunas que ficaram em aberto. Peraí. Validar, WhatsApp, colocou meu número. Ele criou a landing page, artefatos gerados. Validação do nicho, tal. Ó, aqui foi uma cagada. É porque eu acho que ele está configurado para o paperclip, aí por isso que ele não colocou aqui, mas deixa eu pedir aqui. Essa aqui é a parte boa de você usar o Cloud Code, né? Não vi os arquivos gerados na pasta. Onde você salve para mim. Salve os arquivos na pasta Output. Aí aqui eu poderia reajustar isso aqui, colocar, por exemplo, memória, não importa. Mas olha que legal aqui. Vocês conseguem enxergar aqui o próprio Cloud Code, ele é uma empresa de IA quando você organiza ele para funcionar como uma empresa de IA? GSD está junto nisso ou está usando o A300? Não, isso aqui não tem GSD. O GSD é para programar, cara. Nem encaixa aqui, entendeu? Então, assim, ó. Olha lá, agora vai salvar os artefatos. Beleza, ótimo. Então, assim, vocês entendem que isso aqui é uma empresa. Eu sou uma empresa de um. Agora aqui, com vocês, ó, se eu não estivesse aqui explicando no Acelera, eu sou uma empresa de um homem só. Aqui agora eu sou uma empresa de um homem só. Se eu entrar na Hostinger, se eu publicar isso daqui, se eu contratar o meu CRM, se eu gerar esses criativos, eu pagar tráfego pago, colocar R$ 1.500 para tráfego pago, aplicar a estratégia de go-to-market que essa parada aqui vai gerar para mim, eu consigo captar o lead, ele consegue ver minha página, eu consigo qualificar ele, eu consigo marcar reunião com ele, eu consigo chegar na reunião com ele com um script de venda, com uma apresentação pronta, e eu consigo, inclusive, pesquisar ele antes de ele chegar na reunião comigo. Estão aí ainda? Ou só tem IA? Tem 87 IAs aqui. Show de bola. Esse é o ponto. Agora, isso aqui ainda limita a minha operação. Por quê? Porque eu estou preso ainda dentro do Cloud Code
ainda eu que tenho que chegar aqui e digitar na mão. Isso não está automatizado. Isso não está num mecanismo que trabalhe sozinho e não é auditável. Eu não consigo ter governança sobre alteração, eu não consigo ter aprovações por outras pessoas, eu não consigo ganhar escala, mas eu consigo sair do 0 para 1. Aqui eu consigo. Aqui eu consigo sair do 0 para 1. Aqui eu consigo atender cliente, aqui eu consigo alterar minha estratégia e eu consigo... Cara, é só vocês pegarem skills de mercado e ficar plugando aqui em cima dessa estrutura, porque aqui eles estão pensados como funcionários, como pessoas, vocês já conseguem fazer isso. Vocês já conseguem começar a ganhar mais corpo. Aí agora a gente vai. Vamos executar a mesma coisa no paperclip. Vamos olhar pro paperclip. Vamos fazer uma pausa aqui, ó. Seguinte, de agora 13 minutinhos, 15 horas em ponto, eu quero vocês aqui comigo pra gente ir pro passo 2. Fechou? Estamos combinado? Então, beleza.